O testemunho que você vai ouvir agora, ele é tanto edificante quanto ensinador e está intimamente relacionado com toda essa tragédia, essa catástrofe, o drama de Brumadinho. Acompanhe. Olá, amigos do canal Sedimentos, graça e paz. Aqui quem fala com vocês é o Thiago Willamy e a pedido do pastor Edmilson Mendes eu quero trazer o meu relato testemunhal sobre o que Deus fez na minha vida recentemente. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, e moro a cerca de 25 minutos de Brumadinho, cidade que sofreu recentemente um dos piores desastres ambientais que se tem notícia no país. E mesmo em meio ao caos, eu vejo a misericórdia de Deus sobre a minha vida e tudo começou no ano passado, quando eu entrei no processo seletivo para ser trainee da Vale. Eu tinha todos os requisitos da vaga, eu tenho o perfil da empresa e fazia todo sentido que eu entrasse. E entrando no processo seletivo, eu passei rapidamente pelas primeiras fases e julguei que essa era a vontade de Deus para mim e que era o melhor para mim entrar nessa empresa. Só que próximo do final do processo seletivo, eu fui eliminado pois não tinha um passaporte com visto para a América do Norte, onde a empresa também tem operações. Eu questionei a Deus, eu falei, por quê? Por que o Senhor não me deu esse presente? Por que o Senhor me tirou do processo seletivo por conta de um visto? Algo que pode ser adquirido depois e que é relativamente mais fácil de adquirir do que ter o perfil da empresa ou de ter todos os requisitos da vaga. Mas eu só fui entender que o não de Deus era pro meu bem quando eu ouvi o nome dos desaparecidos da tragédia de Brumadinho. Porque os candidatos que passaram no processo seletivo para trainee entraram no começo desse ano, de 2019, em janeiro, e parte deles começou trabalhando lá na mina do feijão. Vários estão desaparecidos. E eu pude entender que se eu tivesse recebido aquilo que meu coração queria, poderia ser a minha família hoje lamentando a perda de um ente querido, poderia ser eu desaparecido e não tendo a oportunidade de falar do amor de Deus ou de viver mais um dia para poder ver a misericórdia de Deus acontecendo na minha vida, ou não tendo mais uma chance de poder abraçar a minha família. O que eu quero dizer para vocês é que Deus tem pra gente coisas incríveis e que nem sempre o desejo do nosso coração vai ser atendido, porque o que Ele tem pra gente pode não ser o melhor aos nossos olhos, mas com certeza é o melhor aos olhos de Deus, o Criador do Universo, e o não dele pode ser um não milagroso. Se eu puder deixar para você algum ensinamento, é de que Deus tem para a gente coisas melhores do que aquilo que a gente imagina ou que a gente pensa. E que o não também pode ser para o nosso benefício e salvação. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. A parte edificante, ela é bastante clara. O Tiago, ele viveu um livramento. É uma experiência pessoal dele. E, mesmo incompreensível, o Tiago aprendeu que o não de Deus sempre é bênção nas nossas vidas, quando sabemos esperar, quando temos fé e quando o tempo se encarrega de nos ensinar essa lição. Agora, a parte ensinadora fala sobre soberania, e aí fica um pouquinho mais complicado. Porque se a soberania de Deus livrou o Tiago, por que não livrou os demais? Não tinha amor suficiente? Não tinha poder suficiente? A minha intenção não é te convencer a nada, mas compartilhar com você as minhas percepções. Um dos cânticos mais antigos da Bíblia e um dos mais belos está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 2. É no início desse capítulo que a gente começa a ler o Cântico de Ana. Cântico esse que parte dele, Maria, centenas de anos mais tarde, ela repete no Magnificat. Ana, ela escreve, ela canta, ela se derrama em poesia por conta da sua situação pessoal e da virada emocional, de esperança, espiritual que ela viveu na sua vida. Ela não podia gerar filhos
e Deus ouviu o seu clamor, o seu gemido, o seu lamento e deu a ela o milagre, a possibilidade de gerar filhos. No versículo 6 do capítulo 2 de 1 Samuel, ela tem uma frase que fala e sintetiza a soberania de Deus. Ela diz ali: Deus é aquele que dá a vida e também é aquele que tira a vida. Ele faz descer a sepultura e também ele faz subir da sepultura. Vontade de Deus, soberania de Deus. A nossa vida está escondida nas mãos de Deus, na agenda dele. Ele sabe os dias todos da nossa vida, qual será o dia final, como nós vamos andar por esta terra, por este mundo. Agora, existe um exemplo prático, existe algo de concreto para a gente poder ter como modelo num momento como esse? Sim, existe. Atos capítulo 12 conta para a gente um grande livramento, e foi na vida de Pedro. Pedro, para que os judeus fossem agradados, ele é preso a mando de Herodes, e ele é preso juntamente com outros para que pudesse oferecer este prêmio em forma de pessoa, o grande apóstolo Pedro, para os judeus que estava tendo ali justamente a festa da Páscoa. Lembra que também na Páscoa foi oferecido Jesus ou Barrabás, e agora Herodes vai repetir a cena, e ele prende Pedro. Paralelo à prisão de Pedro, a igreja está orando intensamente. E Deus envia na prisão um anjo, e esse anjo milagrosamente liberta Pedro. No versículo 11 do capítulo 12 de Atos, Pedro ele faz uma declaração. Ele fala: verdadeiramente agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar. E você já deve ter ouvido muitas pregações a respeito desse momento. E é muito interessante que quando Pedro ele chega na casa onde os irmãos, aquela pequena igreja está orando, uma garotinha de nome Rode, ela vai até o portão, deve ser um muro alto porque ela não vê Pedro. Pedro chama, Pedro grita, e ela fica tão feliz, diz o texto, que ela corre para avisar os irmãos. E o pessoal fala: não, você deve ter visto um fantasma, não é ele. Que é uma lição tremenda para mim e para você. A gente ora por coisas que às vezes nós não cremos que elas podem acontecer. Até que Pedro entra e todo mundo fica feliz da vida. Lindo. Pouca gente se lembra que nesse mesmo capítulo o apóstolo Tiago, ele falece, ele morre. E ele morre decapitado por Herodes. Isso está no versículo 2. Quem é esse Tiago? Ele era irmão do apóstolo João. Ele estava naquele grupo que todo mundo interpreta e diz que era aquele pequeno grupo dentro dos 12 que Jesus tinha mais apreço, tinha intimidade com esses caras. E por que é que Jesus permite, por que é que Deus permite este cara morrer e Pedro não? Soberania de Deus, propósito de Deus. Cada um tinha o seu tempo, cada um tinha o seu momento, cada um tinha a sua história. Ou seja, o Senhor amou o Tiago, que morreu ao fio da espada, amou a Pedro, que foi liberto, assim como ama o Tiago William e todas as pessoas ali de Brumadinho, tanto as que vieram a óbito, como aquelas que foram libertas e têm as suas histórias e testemunhos para contar. Deus é soberano, Ele sabe o tempo de todas as coisas, o porquê de todas as coisas, e como bem aprendeu o Tiago, ele só entendeu o não de Deus hoje. Antes, ele ainda não entendia. Que eu e você também, a gente possa vir a entender as respostas incompreensíveis, muitas vezes, da parte de Deus para as nossas vidas. E que a gente continue orando por cada um que tem sofrido com essa história ali em Brumadinho. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e novidades que rolam no canal. Curte muito, compartilha, ajuda a gente na divulgação do conteúdo. Segue também no Instagram, @canalsedimentos. Bem, e para finalizar, para você, Tiago, meu muito obrigado pela parceria, pela ajuda e pela disposição em gravar aqui para o canal Sedimentos. Deus abençoe.